frações. Vamos relembrar um pouquinho do que é frações, né? Frações, vocês viram no ano passado, né? Significa uma parte de um todo. Frações que vocês aprenderam no ano passado eram formadas por um número em cima e um número embaixo. Vocês lembram disso? O número em cima era chamado de numerador e o número de baixo era chamado de denominador. Resumindo rapidamente, o numerador, que é a parte de cima, é o que eu quero. E o número de baixo é o total. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de frações. João comprou uma pizza que veio cortada em 8 pedaços. Ele comeu 3 pedaços. Qual a fração que representa os pedaços restantes? Então vamos lá. Eu sei que uma fração é uma parte de um todo, que é o total, certo? O total é 8 pedaços, que foi a quantidade de pedaços que a pizza veio cortada. Aí ele está fazendo uma pergunta, né? Qual a fração que representa os pedaços restantes? Então, restantes é o que eu quero, certo? Restantes é o que eu quero. Se ele comeu 3 pedaços, quantos pedaços restaram? 5 pedaços. Então, a fração desse probleminha aí é 5 oitavos. Vamos para mais um probleminha aí. Uma barra de chocolate tem 16 pedaços. Maria comeu 3 pedaços. João comeu 6 pedaços. João é guloso, hein? Determine a fração. 2 pontos. Letra A. Que os dois comeram juntos. Então vamos lá. Eu sei que o João. Aqui, ó. Eu sei que a Maria comeu 3 pedaços. Certo? João comeu 6 pedaços. Aí tá fazendo a pergunta. Que fração os dois comeram juntos? Quando pergunta a fração que os dois comeram juntos, é a fração que o João comeu mais a fração que a Maria comeu. Qual foi a fração que o João comeu? Lembrando que embaixo é o total. O total dessa pizza. O total desse chocolate é 16 pedaços, certo? João comeu 6 pedaços. Agora a Maria. O total da chocolate
são 16 pedaços. E a Maria comeu, se vocês olharem ali, 3 pedaços. Quando fala comeram juntos, quer dizer que é uma continha de soma. Legal? Aí vocês aprenderam no ano passado, soma de frações. Quando o denominador é igual, você conserva o denominador e você soma, nesse caso soma porque é a continha de mais. Soma o numerador. 9/16. Tá legal? Vamos fazer um outro probleminha. Letrinha B. Terceiro probleminha. José comeu 3 pedaços de uma pizza que foi cortada em 8 pedaços. João comeu 2 pedaços. Determine qual fração os dois comeram juntos. Olha a palavrinha juntos de novo. Comeram juntos. Já dá para ter uma ideia que nós vamos ter que somar a pizza do João mais a pizza do José, né? O João mais o José. Qual foi a fração que o João comeu? João comeu 2 pedaços. Então, a pizza toda tem 8 pedaços. João comeu 2. O José, João é o amarelinho, né? O José, seu verdinho. José comeu 3 pedaços. A pizza toda tinha 8 pedaços. José comeu 3 pedaços. Novamente é uma continha de mais, de fração. Nós vimos no ano passado, vocês viram, quando os denominadores são iguais, a gente copiava o denominador e fazia essa operação aqui, que nesse caso é uma continha de mais. 2 mais 3, 5. Então, os dois comeram juntos 5/8 da pizza. Se eu fizesse uma pergunta aqui, qual a fração restante? Então, a fração restante vai ser tudo menos o que eles comeram. Tudo, a pizza inteira é 8/8. A pizza inteira é 8/8. Menos o que eles comeram, que é 5/8. Novamente, embaixo é igual, copia, e nesse caso faz essa operação de menos. 8 menos 5, 3. Então, aí eu tenho que a fração restante é 3/8. Tá legal? Vamos fazer um outro probleminha. Maria. Presta atenção agora, ó. Maria tem 20 bolinhas.
e irá doar 8 bolinhas para João. E do restante das bolinhas, ela doará a metade. Qual a fração de bolinhas que Maria doou? Então vamos lá. Vamos ler o problema, né? Maria tem 20 bolinhas. Já tem tudo isso. Irá doar 8 bolinhas para João. Então vamos, se ela vai doar 8 bolinhas para João, se ela vai doar 8 bolinhas para João, quantas bolinhas restaram? Ela tinha 20 bolinhas e doou 8 bolinhas para o João. Então restaram 12, certo? Restaram 12 bolinhas. Vamos ver o problema. E do restante, nesse caso o restante é 12, ela doará a metade. Ou seja, ela vai doar a metade do restante. Já sabemos que o restante é 12. Então, a metade de 12, metade dividido por 2, né? Dá 6. Então, ela doou no total. Quantas bolinhas ela doou? Quantas bolinhas ela doou? Ela doou quantas bolinhas? Ela doou 8 para o João. E ela doou mais 6. Então, ela doou no total 14 bolinhas, certo? Qual é a pergunta que está fazendo? Qual fração de bolinhas que Maria doou? Então, qual vai ser a fração que ela doou? Baixa o total, que é 20. Em cima é o que eu quero que aconteça. No caso, eu quero o total de bolinhas que ela doou. E neste caso, é 14. Legal? E tem milhares de probleminhas a serem feitos. Vamos fazer algumas operações com frações sem probleminhas. Calcule a soma das frações abaixo. Então, nós temos aí, faz de conta, 2/3 mais 1/4. Muitos alunos, muitos mesmos, fazem isso. 3 mais 4, 7. 2 mais 1, 3. Isto daqui está errado. Está errado, tá bom? Muito cuidado. Qual que é o correto? Vamos lá. 2/3 mais 1/4. Temos aí várias maneiras de fazer esse exercício. A maneira que eu mais gosto, bem mais rápido, bem mais prático. E a que eu ensinei para vocês no ano passado. Eu, o professor Emerson, o professor Tiago, tudo mais, né? Então, como que nós fazemos quando embaixo aqui é diferente? Quando é igual, é só conservar. Facinho, né?
Quando é diferente, a gente multiplica. 3 vezes 4, 12. Aí a gente faz o x. E a gente multiplica cada linha do x. 4 vezes 2, 8. Guardo o 8 aí. 3 vezes 1, 3. Agora nós vamos fazer o 8, esta operação e este 3. 8 mais 3, 11. Como nós fazemos a leitura, esse daqui está certo. Tá? Vamos fazer uma outra operação aqui, ó. Se eu tenho 2 quintos menos 1 oitavo. A regrinha é a mesma. Embaixo eu tenho dois denominadores diferentes. Quando eu tenho dois denominadores diferentes, eu multiplico e coloco embaixo. 5 vezes 8, 40. Agora eu faço o x. E eu multiplico cada linha desse x. Tinha de vezes. 8 vezes 2, 16. O outro x, olha o cursor do mouse. 5 vezes 1, 5. Agora eu vou fazer esse resultado, esta operação, com este resultado. 16 menos 5, 11, 40 avos. Vamos fazer mais um aqui. Porque eu tenha 3 quintos mais 2 terços. Vamos treinar. Reparem que o denominador ele é diferente. Quando o denominador é diferente, faço continha de vezes. 5 vezes 3, 15. Agora eu faço o x aqui. Multiplico cada linha do x. Primeiro este x. 3 vezes 3, 9. A outra linha do x. 5 vezes 2, 10. Agora eu pego este resultado, esta operação e este resultado. 9 mais 10, 19, 15 avos. Legal? Vamos supor agora que eu tenho 3 frações. Eu tenha 2 terços mais 1 meio mais 1 quarto. Vamos resolver primeiro essas duas frações. Vamos resolver essas duas primeiro. Reparem que o denominador ele é diferente. Então eu multiplico o denominador. 3 vezes 2, 6. Coloque embaixo. Agora eu faço x e multiplico cada linha do x. 2 vezes 2, 4. Outra linha do x. 3 vezes 1, 3. Aí eu pego este resultado, esta operação e este resultado. 4 mais 3, 7. Mas agora eu abaixo essa fração. 1 quarto. E faço tudo de novo. Reparem que embaixo é diferente. Se é diferente, eu faço continha de vezes. 6 vezes 4, 24. Agora eu faço x. Esse x, 7 vezes 4 é 28. E esse x, 6 vezes 1, 6. Aí eu pego este resultado, esta operação e este resultado. 6 mais 28,
34. Nós temos aqui 34/24. Tem uma simplificação, deixar a fração menor e tudo mais, mas daqui a pouquinho a gente faz isso, tá legal? Então, nós vimos esse tipo de frações, continha de mais, continha de... Vou fazer outra continha de menos aqui agora, presta atenção. Vamos supor que eu tenha meio mais 3 meios menos 1/8. Fazemos aqui as duas primeiras. Vamos lá. Reparem agora que aqui embaixo eles são iguais. O que eu faço quando eles são iguais? Eu só copio. Quando é igual, eu só copio. E resolvo em cima. 1 mais 3, que vai dar 4. Aí eu abaixo esse menos 1/8. Agora reparem que aqui embaixo é diferente. Quando é diferente, eu multiplico. 2 vezes 8, 16. Agora eu faço o x. Essa linha do x, 8 vezes 4, 32. Essa linha do x, 2 vezes 1, 2. Agora, este resultado, esta operação e este resultado. 32 menos 2, 30. Aí tem a simplificação e tudo mais, mas vamos deixar para outro momento. Legal? Vamos fazer probleminha agora de multiplicação de frações. O que nós vimos até agora foi continha de mais e continha de menos. Aquelas regrinhas que eu passei para vocês, ela é de continha de mais e continha de menos, tá legal? Agora vamos fazer multiplicação. Vamos supor que eu tenha 2/3 vezes 4/5. Multiplicação é bem facinho, vocês vão adorar. Já adoram, vocês já conhecem, né? Na multiplicação, de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 5 é 15. Acabou. Porque eu tenho uma fração aqui, 2/3 vezes 4/5 vezes 2/8. A mesma coisa. O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16. Baixo. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 8, fazendo a continha quando a gente não sabe de cabeça. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. 120. Multiplicação é bem facinho mesmo, né? Vamos fazer mais uma de multiplicação. 3 vezes 2/5. O professor não tem uma fração ali no 3. O número 3 não é uma fração. É sim, nós já aprendemos isso. Embaixo do 3, quando não tem nada, colocamos o número 1. Agora sim, fazemos, como é uma multiplicação, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Como que vai ficar? 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 1 é 5. Se eu tiver isso daqui, ó,
3 quintos mais 2 mais... perdão, vezes, tá? Perdoe. 3 quintos vezes 2 vezes 2 sextos. Professor, não tem nada embaixo do 2. Tem sim. Quando não tem nada, é o número 1. Como é tudo multiplicação, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Embaixo, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 6 é 30. Legal? Esse aqui é o método aí de multiplicação de fração. Vamos lembrar agora um pouquinho de divisão de fração. Vamos lá, se eu tiver isso daqui. 2 terços dividido por 4 quintos. Esta barrinha aqui significa uma divisão. Nós já sabemos disso, né? O que eu faço quando eu tenho isso daí? Eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso. Inverso é o contrário, tá? Inverso da segunda fração. Então, vamos lá. Como vai ficar? Copio a primeira fração. Vamos copiar a primeira fração. Multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O inverso você inverte. O número que está em cima vai para baixo. O número que está embaixo vai para cima. Você faz isso. Que no caso vai ficar 5 vai ficar em cima e o 4 vai ficar embaixo. Reparem que agora ficou uma multiplicação. E multiplicação vocês são feras. Vocês já sabem fazer multiplicação, né? 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 4 é 12. Vamos fazer mais uma de divisão? Se eu tiver 3 sextos dividido por 2 sétimos. Professor, por que o senhor colocou dividido assim? A fração pode ser escrita nesta forma ou 3 sextos dividido por 2 sétimos. Isso daqui, essa barrinha é a mesma coisa que a divisão. Mesma coisa. As duas se resolvem da mesma forma. Como que é? Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem que vai ser o inverso da segunda? O 7 fica em cima e o 2 fica embaixo. Agora, o de cima multiplico o de cima e o de baixo multiplico o de baixo. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 2, 6. Ou da outra forma, que é a mesma coisa. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso. Quem que é o inverso da segunda? 7 sobre 2. Agora, de cima multiplico o de cima e o de baixo multiplico o de baixo. 3 vezes 7, 21. 6 vezes 2, 12. Certo? Olha, eu cometi um erro aqui, ó. Eu cometi um erro, vocês me perdoem. E não é do aqui, ó. Aqui é 2 terços, tá bom? Ó, vou pagar aqui, ó. Aqui é 2 terços. Bom? Me perdoem, tá?
é 2/3. Vou fazer mais um de divisão. O último de divisão, tá bom? Se eu tiver isso daqui, ó. 2/4 dividido por 3, 5. Eu vou fazer a mesma fração, só que diferente, ó. Escrita de duas formas diferentes. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Tá? Vamos lá. Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que vai ser o inverso da segunda? 5, 3. Agora o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 3 é 9. Vamos fazer a fração do outro jeito, para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que vai ser o inverso da segunda? 5, 3. 2 vezes 5 é 10. 4 vezes 3, 12. 2/4, 3/5. 5/3, 5/3. Aí, gente, eu tô comendo bola. E é 4, ó. Vocês me perdoem. E é 4. Então, ó. 2/4 vezes 5/3, que vai dar 12. 4 vezes 3. Me perdoem, tá? Porque eu errei, eu vou fazer mais um. Esse daqui, ó. 3/5 dividido por 2/6. Da outra forma, 3/5 dividido por 2/6. Mesma coisa. Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso. Quem que é o inverso da segunda? 6/2. Agora o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Vamos para outra fração que é a mesma, só que eu escrevi de formas diferentes. Ao invés desse sinal, eu coloquei a barra. Bom, mas a maneira de resolver é a mesma. Vamos lá. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Quem que vai ser o inverso da segunda? 6/2. De cima multiplico de cima e o de baixo multiplico o de baixo. Legal, percebam? Dá o mesmo resultado. As frações são as mesmas, elas só foram escritas de formas diferentes, tá legal? Próximo vídeo agora nós vamos misturar continha de vezes com continha de mais, continha de vezes com continha de menos. Vamos misturar essas 4 operações: mais, menos, multiplicação, divisão, tá legal? Próximo vídeo terá mais outras explicações.